Olá, querido do Senhor, seja muito bem-vindo ao Lendo Comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 21, amém? Que Deus fale ao seu coração. Você deve assumir apenas os desígnios dados e aprovados por Deus. Deus nunca sustentará o que Ele não fez nascer. Ideias são opcionais, comandos de Deus não são. A sua imaginação pode produzir milhares de ideias, opções ou alternativas. Quando Deus fala, suas instruções não podem ser alteradas, ignoradas ou refutadas. Você, muitas vezes, escutará sobre uma ideia de Deus. Obviamente, isso quer dizer que Deus nos inspira a criar alguma coisa ou a desenvolver um novo método de fazer as coisas. Isso tem base em Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Sim, Deus inspira muitas melhorias e correções maravilhosas em nossas vidas. Na realidade, um pensamento ou ideia não é necessariamente um comando. Entretanto, se você estudar a Bíblia cuidadosamente, verá que não existe registro na Escritura que diga que Deus deu uma ideia a alguém. Ele dá instruções. Ele dá comandos. Aleluia. Houve ocasiões em que alguém pecou e Deus deixou que escolhesse o tipo de julgamento a ser sofrido. Isso aconteceu na vida de Davi após seu pecado. Quando ele fez o censo em Israel, ele desagradou a Deus. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora sê servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. 1 Crônicas 21:8. Quando Deus falou com o profeta Gade, ele lhe disse: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça, meu Deus. 1 Crônicas 21:10. Davi respondeu: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. 1 Crônicas 21:13. Sabe o homem, né? É muito importante que você não busque um sonho ou meta que, Deus não tenha instruído a buscar. Metas erradas substituirão metas corretas. Sonhos errados substituirão sonhos corretos. E quando você busca algo que Deus não quer, Ele não será obrigado a sustentá-lo emocionalmente, fisicamente ou financeiramente. Oh, meu Deus! Qualquer coisa que você busque sozinho, falhará. Após Davi ter conquistado os seus inimigos, ele estava sentado em sua casa. Ele mostrou a Natã, o profeta, que ele queria construir uma casa especial para Deus. O profeta respondeu imediatamente e disse a Natã, ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, segundo Samuel 3:7. Mesmo os profetas podem estar errados quando eles falham ao consultar Deus. Naquela noite, Deus falou com Natã sobre uma palavra especial para Davi. Davi não irá edificar a casa do Senhor. Ao contrário, Deus tinha estabelecido que a sua semente o faria. Quando teus dias forem completos e viereis a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu rei para sempre, segundo Samuel 7:12 e 13. Salomão foi o filho que construiu o templo. Então Salomão enviou a Hirão, dizendo: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com o que cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora, o Senhor, meu Deus, tem me dado descanso de todos os lados. Adversário não há,
nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. 1 Reis 5, 2 ao 5. Mentores muitas vezes veem o futuro de seus protegidos anos antes. Aleluia. Uma ideia não é um comando de Deus. Você terá muitas ideias maravilhosas e inspiradas em sua vida. Quando Deus está envolvido, isso não será uma simples ideia, será uma instrução e um comando. Eu busquei vários projetos durante a minha vida nos quais Deus não pôs suas mãos. Eles trouxeram exaustão emocional, física, espiritual e financeira. Olhando para o passado das minhas conquistas, vejo que deveria ter esperado por um comando direto do Espírito Santo em cada projeto. Por que nós buscamos os projetos errados? Por diversas razões. Eu falei recentemente com um ministro que havia investido milhões de dólares em um hotel. A sua congregação e seus parceiros haviam pedido a ele que fizesse isso com o intuito de ficarem perto de seu ministério e de seus cultos. Deus não o instruiu a fazê-lo. Ele foi motivado pelas necessidades daquelas pessoas e não pela voz do Espírito Santo. É fácil ser movido e movido pelas necessidades daqueles perto de nós, em vez da voz de Deus. Quando você faz isso, traz desastres e dor de cabeça para a sua vida. Então, as necessidades dos outros não são necessariamente comandos de Deus. Algumas vezes, o nosso próprio aborrecimento com a mesma rotina nos inspira a tentar algo diferente. Um dos grandes evangelistas da nossa geração me disse uma vez: Mike, o maior erro da minha vida foi quando eu me cansei de fazer a mesma coisa novamente e novamente. Eu decidi que queria ver alguma mudança. Esse foi o maior erro do meu ministério. Perdi centenas de milhares de parceiros e suporte. Eu me perdi de Deus. Um dos meus maiores mentores me disse: quando você ficar realmente cansado de dizer algo, você estará começando a entender. Quando a sua equipe começar a ficar cansada de ouvi-lo dizer algo, eles estarão apenas começando a entender. Quando sua gente ficar cansada de ouvi-lo ensinar algo, então eles estarão apenas começando a entender. Lute contra o aborrecimento e retorne à presença dele para obter inspiração renovada a qualquer custo necessário, a qualquer instruções necessárias. Não permita que sua imaginação se torne o seu guia no planejamento do seu desígnio. Aleluia. Recentemente, fui levado a conhecer a ampliação de uma igreja que vale milhões de dólares. Eu falei ao pastor: isso é maravilhoso. Eu sabia que ele tinha ensinado por vários anos que era errado pegar empréstimo de dinheiro. Ele pagava cada etapa em dinheiro. Então, eu continuei a expressar minha admiração. Pensei nisso. Você terá tudo isso pago passo a passo em dinheiro. Ele apareceu um pouco sem jeito. Bem, eu ando tão animado com esse projeto que decidi pegar dinheiro emprestado. Nunca pensei que faria isso, mas eu realmente queria ver esse projeto acontecer. E o banco estava mais do que disposto a me emprestar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele tinha ensinado e escrito em seus livros que era errado pegar empréstimos de dinheiro. Mas agora ele estava fazendo isso. Ele estava pegando um empréstimo de mais de $1 milhão no banco, em contradição direta com todo o seu ensinamento. Então, eu perguntei a ele: o Espírito Santo o mandou construir isso neste exato momento? Ele pareceu contrariado.
ele pareceu contrariado, como se eu tivesse atingido o seu rosto. Bem, eu não posso dizer que Deus me instruiu a fazê-lo, mas nossa igreja adoraria ter um ginásio, uma cafeteria com todos os recursos. Nós precisamos disso, Mike. Deve ser de Deus, ou o banco não nos emprestaria o dinheiro. Bem, bancos emprestam dinheiro. É isso que eles fazem. Eles ganham dinheiro fazendo isso. Por que deveríamos considerar o empréstimo de um banco como um milagre? É uma lógica absurda. Na verdade, nem lógica é. Faça apenas o que o Espírito Santo o instruir a fazer. A provisão só é garantida no lugar em que há obediência. Eu vou repetir. A provisão só é garantida no lugar em que há obediência. Quando eu invisto tempo no lugar secreto para receber a confirmação do desejo de Deus, uma paz interior me sustenta em crises e em períodos difíceis, sabendo que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Qualquer desígnio de valor cria inimigos. É vital que você não tenha qualquer dúvida que Deus será um inimigo de seus inimigos, um amigo de seus amigos e andará com você até o término de qualquer instrução. Outra razão por que nós iniciamos projetos para os quais Deus não nos inspirou é a persuasão dos homens. Alguém é articulado e persuasivo e o convence de algo que algo é oportunidade da sua vida. Você deve fazer isso agora, ou essa será a sua última oportunidade. Nada é mais abundante do que as oportunidades. O universo está cheio de milhões de oportunidades. Você nunca terá falta de oportunidades. É a sua habilidade em focar e investir o seu melhor esforço em uma oportunidade que faz diferença. Quanta influência Deus tem tido em suas decisões? Quanto tempo particular você tem investido no lugar secreto em relação a um projeto? Eita! Quando eu estou no lugar secreto, meu lugar pessoal de oração, dedicado ao Espírito Santo, minhas conclusões são sempre diferentes daquelas vindas dos meus conselheiros. Deus vê mais longe do que qualquer um. Ele é rápido em nos dar suas respostas quando buscamos. Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Eu acredito nisso. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele falará quando sua opinião for respeitada, apreciada e buscada. Eu estou deixando o ministério evangelístico e fundando uma nova igreja, disse um jovem ministro meses atrás. Então, Deus o instruiu a ser um pastor de igreja? Eu perguntei. Não, mas a minha esposa estava cansada das minhas viagens. Eu tenho 2 crianças para criar e é a minha única opção. Você vai fundar uma igreja sem o comando e a instrução do Espírito Santo? Eu perguntei sem acreditar. Ele confirmou com a cabeça. Pensou por alguns momentos. Ele não podia responder. Nós temos nos tornado tão acostumados a criar e a projetar nossos próprios planos que o Espírito Santo vem sendo consultado apenas em situações de crise. Vou repetir. Nós temos nos tornado tão acostumados a criar e a projetar nossos próprios planos que o Espírito Santo vem sendo consultado apenas em situações de crise. É muito provável que a crise não chegasse se ele tivesse sido consultado primeiro. Ninguém mais é responsável por seu desígnio além de você. Ninguém mais é responsável por seu desígnio além de você. Lembre-se, 2 pontos. Você deve assumir apenas os desígnios dados ou aprovados por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro para que você tenha recebido. Eu oro para que haja alinhamento de Deus com a sua vida. Eu oro para que você avance no seu propósito. Eu oro para que você alcance o seu próximo nível em Deus e volte para o jardim. Volte para o jardim
E lembre-se, depois de Deus, você é a pessoa mais importante nesse processo, porque você precisa estar bem para que as pessoas que precisam de você estejam bem. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.